Meus queridos, vamos ouvir uma palavra da qual Deus tem para nós, amém? O tema é: as minhas ovelhas ouvem minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito de ovelha, que eu não entendo nada. Só que se a gente for olhar para a Bíblia, por várias passagens somos comparados, nós cristãos somos comparados como ovelhas, né? Então eu fui pesquisar o que é que podemos comparar uma ovelha com um cristão. Por que Jesus por várias vezes nos comparou? Por que encontramos referências no Velho Testamento como ovelhas de Deus, e Ele sendo nosso pastor? E uma das coisas que eu encontrei é que ela produz. A ovelha produz, desde quando ela nasce, ela produz lã. E quanto mais tosquiada, mais ela está produzindo. Nós como cristãos também deveríamos ser assim, porque isso está em nós, é produzirmos. E quanto mais Jesus nos polda, quanto mais Ele vai nos poldando, mais precisamos produzir. Mas produzir o quê? Almas, vidas. Produzirmos os frutos do Espírito: longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Porque muitas vezes talvez você não precisa nem abrir a sua boca, mas só o teu comportamento faz com que as pessoas se acheguem aos pés do Senhor. Se as pessoas olharem para cada um de nós e encontrar Jesus nos nossos olhos, é um motivo para que ela se achegue aos pés de Deus. Para você falar de Jesus não é necessário você ser um pastor, um professor. Não, basta você abrir a sua boca, basta você produzir. E isso é o que nós como ovelhas precisamos fazer: produzir no reino. E lembra, algo muito importante: se você for olhar na Bíblia, você vai encontrar vários dons do Espírito, mas também existem dádivas que Deus nos dá a cada um de nós. Cada um de nós nasceu com uma dádiva. Talvez você não seja bom em matemática, mas você vai ser muito bom em português. E você pode utilizar aquilo que Deus te deu para o reino de Deus. Tem muita gente que é muito esperta e muito inteligente, mas usa isso para o lado ruim. Está fazendo coisa errada, está fazendo aquilo que não deve, está produzindo algo que não vai trazer vida. Mas nós podemos, como ovelhas, produzir aquilo que traz vida. Utilizar aquilo que Deus deu para você, algo que você já nasceu com isso. Talvez você administra muito bem, talvez você coordena muito bem, talvez você trabalhe muito bem. Use isso para ganhar almas, para ganhar vidas. É isso que Deus quer, que nós produzimos. A ovelha também não come qualquer coisa. Diferente do bode, que tudo que vê pela frente está mastigando, a ovelha, ela só se alimenta de um pasto bonito, uma comida saudável. E nós como cristãos também precisamos entendermos isso, que o nosso alimento tem que ser a palavra de Deus. É através dela que vamos nos alimentarmos, é através dela que a gente vai se fortalecer. Não podemos aceitar qualquer coisa. Precisamos vigiar, precisamos raciocinar e pensarmos no que é que nós estamos nos alimentando no dia a dia. O quanto tempo eu passo na frente de um celular, o quanto tempo eu passo na frente de uma televisão, do que eu estou me alimentando. Afinal de contas eu sou uma ovelha. Eu tenho que me alimentar de coisas saudáveis, daquilo que Deus está me proporcionando, amém? Elas também ouvem a voz do Senhor, e esse é o tema, né? Ouvirmos a voz do nosso Senhor. Que voz você está ouvindo? Qual é a voz que eu escuto? Que tipo de voz que eu permito na minha vida? Você sabia algo que eu aprendi, e não é desde criança, mas eu aprendi recentemente, de que o diabo também pode vir em primeira pessoa no meu ouvido. Eu não posso, eu não consigo, eu não devo, não vai dar certo. Assim como ele também pode vir em terceira pessoa: você não é, você não pode, você não consegue. Como ele também, não só no seu ouvido, pode colocar pessoas ao seu lado para colocar você para baixo, para tirar a sua atenção, o seu foco.
E qual é a voz que nós ouvimos? Se nós realmente somos ovelhas de Cristo, se nós realmente somos umas ovelhas que ouvem o seu pastor, qual é a voz que nós estamos ouvindo? É a voz de Deus? E por último, algo que me impressiona é que a ovelha também ela é bem ingênua. Pensa num bichinho que cai toda hora na armadilha, se o pastor deixar. E a Bíblia nos ensina que nós, como filhos da luz, não somos tão prudentes como os filhos das trevas. E nós deveríamos termos essa prudência. O próprio Senhor Jesus nos adverte de sermos prudentes. Precisamos estar sempre atentos, sempre observando, sempre aprendendo e lendo a palavra do Senhor, para que nós não venhamos cair em qualquer tipo de cilada de Satanás, qualquer tipo de armadilha que ele coloca diante de nós. Nós, como ovelhas, precisamos sempre estar perto do nosso pastor, para que nós não venhamos distanciar. E isso só acontece se estivermos em rebanho. Isso só acontece se estivermos todos juntos. A necessidade de estarmos em comunhão dentro da igreja. Você não vê uma ovelha sozinha. Quando você vê uma ovelha sozinha é porque tem alguma coisa de errado. Ou ela está perdida, ou ela precisa de socorro. Tem uma diferença muito grande. Então, meus queridos, e nessa noite tem um texto, que é o texto base, onde a gente vai estar lendo, em João 10, 27, que fala assim. Eu gostaria que você até, se você tiver com a sua Bíblia, dê um tempinho para que você abra. Fique tranquilo, para você que está sem Bíblia ou que não vai abrir, vamos estar acompanhando aqui no telão, amém? João 10, 27. Amém? Fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e falasse com Deus. Nesse momento não se preocupa comigo aqui, se preocupa em ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Amém? Senhor, queremos te agradecer mais uma vez pela tua graça e misericórdia. Somos gratos por tudo que o Senhor já nos proporcionou. Somos gratos pelo dia de hoje. Se chegamos até aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, nos guardado. Pai, nós te pedimos nesse exato momento, fale conosco. Abra os nossos ouvidos para que possamos compreender e entender a tua palavra. Abra os nossos corações para que não venhamos pecar contra ti, Senhor, e que possamos guardar essa palavra em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, desde já nós já repreendemos, expulsamos todo espírito maligno que vem para roubar, matar, destruir, que vem para tirar nossa atenção, que vem, Senhor Deus, para impedir de recebermos aquilo que o Senhor tem para entregar em nossas mãos. Senhor, nós te pedimos, tenha total liberdade em nosso meio. E Pai, eu te peço, Senhor Deus, que eu não venha ser nenhum tipo de empecilho, Senhor Deus, contra aquilo que o Senhor tem que fazer nessa noite. Pai, que eu possa ser um instrumento em tuas mãos, Senhor Deus, que eu possa, Senhor Deus, realmente fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Então, em cima desse texto de João 10, 27, vamos aprendermos 4 ensinamentos importantes, né? E o primeiro ensinamento é que Deus fala: o bom pastor não deixa suas ovelhas sem direção. Deus sempre vai falar conosco, não importa se você vai entender ou não, mas Deus sempre fala. Lá em Jó 33:14, fala assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Mesmo que você não perceba, mas Deus fala. Tem muitas pessoas que dizem: eu não escuto Deus falando comigo. Mas talvez o fato de você não escutar, o fato de eu não escutar Deus falando, é porque eu não estou dando ouvido, é porque eu não estou prestando atenção, é porque literalmente eu não estou permitindo que Deus fale comigo. Mas Deus está falando. Deus está querendo falar com você. A questão é, será que a gente estamos com nossos ouvidos atentos para ouvir? Então nunca se esqueça, Deus sempre fala. No momento que você mais precisa, no momento onde você talvez se sinta só, é o momento que Deus está com você também, porque Ele nunca vai nos desamparar.
A promessa dele é que Ele estaria conosco até os confins da terra. Então não importa, até no último dia, até no último segundo, Deus está conosco. E se Ele está conosco, Ele sempre vai ter uma resposta para nos dar. Talvez a gente não esteja pronto, talvez nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem para dizer, porque Deus, algo importante que precisamos entender, é que você que é pai, você sabe que se você der tudo que o teu filho pedir, vai crescer uma criança mimada, uma criança que quando ela perder algo, ou quando for dito um não para ela, ela vai se decepcionar, e as consequências podem ser grandes. Então Deus também não pode nos dar tudo o que nós queremos. Já pensou se Deus desse tudo o que nós pedimos? Seria muito fácil e não serviríamos a Ele. Corremos grandes riscos de abandoná-lo na primeira oportunidade. O segundo ensinamento é que as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Não se trata apenas de audição física, mas discernimento espiritual. Precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis e atentos. Se nós como ovelhas ouvimos a sua voz, precisamos discernir isso. Então eu começo a abrir os meus ouvidos, começo a abrir o meu coração para receber a palavra, para ouvir aquilo que Deus tem para mim. Mas será que eu estou discernindo se realmente é de Deus? O apóstolo Paulo pregou numa cidade chamada Bereia, e nesse lugar, tudo que ele pregava, o pessoal abria as escrituras para saber se o que ele estava pregando era verdade ou não. A importância de você anotar tudo o que nós pregamos aqui é justamente isso. Tudo que você ouve, você vai lá, anota, depois você pesquisa para ver na sua casa, na sua Bíblia, se o que está sendo pregado está sendo a voz de Deus ou não. Ele nos conhece, o bom pastor conhece suas ovelhas intimamente, ele sabe todas as nossas necessidades. Deus te conhece, Deus me conhece. Antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Ele já tinha te dado um nome, Ele já te chamava pelo nome. E fica parecendo que é algo tão simples. Talvez a gente nem dê valor a respeito disso. Talvez a gente nem realmente entenda a gravidade disso. É muito simples para a gente entendermos. Quantos casais hoje, infelizmente, não fornicam e não engravidam antes do tempo, antes de casar? Não acontece isso? Quantos aqui não é filhos de casais que antes de casarem engravidou? Ah não, meu pai e minha mãe antes de se casarem engravidou, sem querer. Quero dizer para você que nada disso foi sem querer. Quero dizer que se você está aqui hoje é porque Deus permitiu, é porque Deus te conhece, é porque Deus te chamou, porque Deus tem um plano na sua vida. Nada é em vão. Mesmo que seja de uma forma errada, e não estou dizendo para você que temos permissão para fazer algo errado, mas eu estou dizendo que Deus transforma a maldição em bênção. Eu estou dizendo que até aquilo que era errado, se nós nos colocarmos diante de Deus, Deus transforma em bênção. Quantos casais que fornicam e a mulher nunca engravida? Você consegue entender que se você nasceu e se você veio à vida, é porque Deus tem um propósito na sua vida? Porque Deus tem algo contigo? Eu sou prova disso. Quando minha mãe estava doente, foi ao médico. O médico falou assim: não, toma remédio que isso sara. Você está doente. E a minha mãe ouviu a voz de Deus. E a voz de Deus era: não tome esse remédio. E ainda bem que ela não tomou, senão a doença aqui não tinha nascido. Você não está aqui por engano. Você não foi feito sem querer. Não foi por acaso. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te chamou. Você é um projeto dele. E por fim, as ovelhas seguem a Deus, seguem o seu pastor. Seguir é ser obediente à voz de Jesus. Ovelha é dependente do pastor. Nós não, como ovelhas, não conseguimos ir para muito longe sem o nosso pastor. Só podemos ir para algum lugar se estivermos seguindo esse pastor. Como eu disse, existe quantas pessoas que não existem, estão perdidas nesse exato momento? São ovelhas,
perdidas, não sabem para onde ir, não sabem como sair daquela posição, necessitam de um pastor. Talvez você e eu sejamos instrumentos de Deus para alcançar essas ovelhas. Talvez a maneira de Jesus alcançar essas ovelhas perdidas é através de você e de mim, se nós falarmos do amor de Cristo para elas, se falarmos que existe uma cura para a enfermidade desse mundo, e essa cura é Jesus. Nós precisamos seguir Jesus. No Salmos 23, 1, 2, fala assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui nesse primeiro texto, o Senhor meu pastor, nada me faltará, não significa que você vai ser rico e vai ter tudo aquilo que você quer. Como eu já disse antes, já pensou se Deus te dá um rancho? Aí no pleno domingo, no culto da manhã, não, eu não vou no culto da manhã não, porque eu quero aproveitar o dia, e eu vou no rancho. Aí passa a hora, das 6 horas da tarde, fala assim: nossa, eu ainda estou no rancho, não vai dar tempo de eu chegar no culto. Eu brinquei hoje de manhã que eu gosto muito daqueles caminhão que é casa, né, aqueles ônibus que você pode viajar e você pode dormir onde você quiser. Já pensou se Deus me dá um negócio desse? Eu não ia ficar em Araçatuba. É uma coisa que eu nem peço para Deus, apesar que eu gosto. Talvez você esteja pedindo, a Bíblia fala isso. A Bíblia nos ensina isso. Tem hora que nós pedimos coisas e nós não recebemos porque pedimos mal, porque nós não sabemos pedir. Precisamos seguir Jesus. O texto, o segundo versículo fala que deitar-me faz em verdes pastos. Para você chegar até esses verdes pastos, é só Jesus para nos guiar até lá. É Ele quem faz isso. Guia-me mansamente às águas tranquilas. É através de Jesus que nós conseguimos chegar a águas tranquilas. É Ele quem vai nos guiar, desde que nós o sigamos. Precisamos seguir Ele. O pastor, ele nunca vai atrás, ele sempre vai na frente e as ovelhas vai seguindo. Porque as ovelhas ouvem a sua voz. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Só vai acontecer se você seguir. Nada acontece se não for por Jesus Cristo. E nós também corremos o risco de termos medo. Essa palavra medo não deveria existir no nosso vocabulário. Se você for ver a história de Jó, Jó em momento algum pecou contra Deus. Em momento algum, mesmo quando ele estava sentado com um caco de teia coçando suas feridas, e a sua esposa dizendo para ele assim: nega esse teu Deus e morra, ainda assim tinha perdido seus filhos, tinha perdido seus bens, estava doente, tinha perdido sua saúde, praticamente perdido a sua esposa. Ainda assim ele não pecou contra Deus. Mas ele cita uma frase que eu carrego ela comigo: aquilo que eu temia me sobreveio. Quando você tem medo de algo, você está chamando aquilo para a sua vida. Lá em 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Não é isso que habita dentro de você. O medo não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Pelo contrário, o Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder para você prosseguir, poder para você seguir adiante, avançar. Avance. Esse ano, tome posse dessa palavra profética. É um ano de avançar na sua vida. Não tenha medo. Continua se esforçando. Alguns pontos importantes de como ouvir Deus. Deus vai fazer de tudo para que você ouça a sua voz. Por isso Ele permite algumas situações, algumas dores, alguns fracassos, porque é necessário ouvirmos a voz de Deus. É necessário estarmos atentos àquilo que Deus tem para falar conosco. Só que como filhos, muitas vezes nós não damos ouvidos, não queremos ouvir. Aí em vez de vir por amor, acabamos vindo pela dor. Foi Deus que causou? Talvez Deus permitiu.
A história de Ana, mãe de Samuel, é interessante, porque ela era estéril. Mas ela é estéril porque ela nasceu assim? Era o marido que era o problema? Qual era o problema de Ana? Ana, depois, se você quiser ler toda a história dela, você vai encontrar em 1 Samuel 1, que é a mãe de Samuel. Mas a Bíblia fala que essa mulher foi feita estéril por Deus. Ela não nasceu estéril, ela foi feita por Deus. Existem situações que acontecem em nossas vidas, que Deus permite, para que nós possamos dar ouvido àquilo que Ele tem para nós. Ana clamou, ela buscou, e Deus ouviu as suas orações. Ela ouviu a voz de Deus, e ela recebeu o filho. E não foi qualquer bênção, não foi qualquer filho que ela recebeu. Afinal de contas, Samuel foi o último profeta, o primeiro profeta, o último juiz, era sacerdote, ungiu 2 homens a reis, não era qualquer um. Na Bíblia você não vai encontrar homens com tanta referência como ele. A bênção de Ana foi tremenda, mas ela ouviu a voz, ela clamou ao Senhor para poder obter. Mesmo em dificuldades, mesmo em situações ruins que você possa estar enfrentando, Deus ainda quer falar com você. Deus ainda quer te mostrar algo, quer mostrar saída, porque Deus tem saída para todo tipo de situação. Até porque a própria Bíblia nos fala que não sobreveio nenhum tipo de tentação que nós não possamos suportar, e Ele daria o escape. É um versículo que eu oro a Deus para: Senhor, tenha misericórdia nas nossas vidas, porque se Deus não permitiu nada que a gente não possa suportar, pode cair a casa, pode falecer alguém, podemos perder algo de importante. Ainda assim nós podemos suportar. Por quê? Porque a Bíblia nos garante isso. Precisamos estar totalmente voltados, com os nossos ouvidos atentos, para ouvir a voz do Senhor. Deus fala de maneira que você entenda. Ele sempre vai falar de uma forma que você vai entender. Deus nunca vai ser de alguma forma indireta, Ele sempre vai ser direto. Talvez você até entenda de que você não deva fazer tal coisa, mas você ainda insiste. Ou talvez você até entenda que você precisa fazer algo, mas você ainda não se posicionou e ainda não fez aquilo que Deus queria que você fizesse. Você até sabe dentro do seu íntimo, você ouve Deus falando com você. Deus nunca vai mandar você fazer algo que é contrário à Bíblia. Um dos motivos importantíssimos de aprendermos a palavra é não sermos enganados, porque Deus nunca vai fazer algo contrário do que está aqui. Deus nunca vai te dar algo que não é seu. Você pode até orar, você pode até clamar, mas se não é da vontade de Deus, se está sendo contrário à Bíblia. E como eu disse anteriormente, cada um de nós nascemos com dons, com dádivas, com algo que nós possamos usar no reino de Deus. E isso não é benefício próprio. Deus sempre vai te dar algo para que outras pessoas se beneficiem. Pode ser até algo material. Ainda assim, alguém a mais de você vai se beneficiar. Deus fala coisas que estão além das nossas forças. Talvez você não vai nem compreender. Talvez você nem vai acreditar naquilo que Deus está falando no seu interior. Talvez você está tendo alguma ideia, algum planejamento. Talvez você está planejando algo que ao teu alcance é impossível de alcançar. Às tuas vistas, aos teus olhos, é impossível de alcançar. Mas é Deus quem está te dando. É Deus quem está te abençoando com uma ideia. E não tenha medo. Afinal de contas, Deus não te deu um espírito de medo. A voz de Deus nos protege dos erros. Como eu disse, a importância de aprendermos a palavra de Deus. A Bíblia fala no Velho Testamento, e Jesus repete esse versículo dizendo que o povo erra e peca por falta de conhecimento. Quando nós não temos conhecimento da Bíblia,
nós estamos totalmente sujeitos ao erro. Somos fáceis de sermos enganados. E precisamos estar totalmente voltado a Cristo, totalmente voltado à sua palavra, para que a gente fuja da aparência do mal. E engraçado que esse versículo, quando fala a respeito de fugirmos da aparência do mal, não é algo que seja mal, é só aparecer o mal, você já foge. Você não precisa nem ter certeza que é algo ruim, é só o fato de parecer ruim. Para ouvir, você precisa calar todas as vozes que estão dentro de você. Como eu disse, o diabo vem em primeira pessoa, vem em terceira pessoa, vem até usando outras pessoas para falar conosco, e tudo isso impede de ouvirmos a voz de Deus. Precisamos colocar um basta nessas vozes. No momento de oração, não é só você falar, mas você precisa fechar sua boca e falar: Senhor, fala comigo agora, quero ouvir a sua voz. Tenha liberdade de falar comigo, tenha liberdade de me corrigir, tenha liberdade de sondar e ver aonde eu estou errando, para que o Senhor possa me revelar e eu venha me corrigir. Porque isso é importante, meus queridos. Tem coisas que Deus vai mudar na sua vida, mas tem coisas que só você e eu podemos mudar. Tem coisas que só nós podemos ir lá e tirar a pedra. Não vai adiantar nós orarmos para Deus fazer algo que sou eu que tenho que fazer. Então, se eu preciso me corrigir, se eu preciso mudar, se eu preciso fazer alguma alteração, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso estar atento, permitir que Deus fale comigo. E nós vamos falar a respeito de 7 maneiras de Deus falar. E é claro que não estamos esgotando o assunto, poderíamos passar muito mais de 7, mas a primeira maneira de Deus falar é a Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e pela instrução na justiça. Esse versículo que eu vou ler não vai estar aqui no Data Show, eu não passei para eles, mas se você quiser anotar, em Romanos 15:4 fala que porque todo o que foi dantes escrito para nosso ensino foi escrito. Então tudo que foi escrito foi para nosso ensino. Nada do que está aqui na Bíblia foi simplesmente por acaso. Não, é para que nós possamos aprender. E quando fala a respeito de Deus falar conosco e Ele usar a Bíblia para falar conosco, e é claro, irmãos, que eu não estou falando daquela brincadeirinha de você pegar a Bíblia e falar assim: ô Senhor, fala comigo. Aí você abre a Bíblia, e eu quero que você entenda, isso pode te prejudicar. Porque já a pessoa se abre lá no texto onde fala assim: certamente morrerás e não viverás mais. Aí você já vai ficar com medo, né? Vou morrer. Deus fala, tá bom? Através da Bíblia. Mas é você lendo, é você estudando. E um conselho: toda vez que você for ler a Bíblia, em segundo, é o nosso a segunda maneira de falar, de ouvir Deus falar, é através do Espírito Santo. Antes de você ler a Bíblia, peça para que o Espírito Santo, que Ele é o autor, é o único livro que você pode pedir para que o autor te explique, é o Espírito Santo, é a Bíblia. Ore a Deus, fala: Senhor, eu vou ler a tua palavra agora, o Senhor pode me ensinar? E Tiago fala que sabedoria é algo que é dada de graça para quem pedir. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser um teólogo, não, você não precisa ser nada, é só uma ovelha querendo sabedoria, e Deus dá. Tiago fala isso: aquele que tem necessidade de sabedoria, peça, porque Deus dá, é de graça. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. Tem 2 maneiras de a gente aprender as coisas. A primeira maneira é aprender com os nossos próprios erros. Isso é importante. Errou, se arrependa, se corrija e aprenda. Davi, o homem segundo o coração de Deus,
é alguém que eu aprendo muito com ele, porque é alguém que cometeu vários pecados, e ainda assim ele nunca deixou de ser o segundo homem em coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia, ele se corrigia, ele aprendia com seus próprios erros. Você vai ver na Bíblia que ele adulterou, matou, depois ele foi orgulhoso, mas você não vai ver ele repetindo esses erros. Todas as vezes que ele era corrigido, ele recebia a correção de bom grado, se humilhava perante Deus, se arrependia. E você vai ver aqui que Deus não omite nenhum erro de nenhum dos homens que se encontra aqui nessa Bíblia. O único homem que se encontra aqui, que não tem pecado nenhum, é Jesus. Todos os outros você vai ver que cometeu alguma coisa de errado, fez alguma coisa de errado. E quando você lê isso e você aprende com os erros deles, você não vai cometer os mesmos. E é interessante que os erros deles não tem nada diferente com os dos nossos nos dias de hoje. É tudo igual. Arrogância, soberba, adultério, tudo igual, mentira, engano. Se nós aprendermos com esses homens e nos corrigirmos, não vamos pecar. Então esse é o primeiro, as Escrituras, a Bíblia, a primeira maneira de Deus falar conosco. A segunda é o Espírito Santo. Em João 14, 26 fala: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviara em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, que habita em nós e habita em você e em mim, é Ele quem nos lembra daquilo que nós aprendemos, é Ele que nos lembra aquilo que Deus nos diz. E isso serve para qualquer situação, qualquer problema que você vai enfrentar. Talvez você vai ajudar alguém, e você pode até dizer assim: não sou capaz, não tenho capacidade, mas o Espírito Santo que habita dentro de você vai lembrar de todas as vezes que você veio aqui, ouviu a palavra, todas as vezes que você chegou na sua casa e você estudou. Ele vai fazer com que você se lembre, e vai fazer com que você instrua, que você ensine aquela pessoa que necessita, precisa. Através da oração, Jeremias 33:3, clame a mim e eu te responderei, e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Através do clamor, Deus, apesar de Ele saber tudo o que nós necessitamos e precisamos, Ele ainda espera que a gente fale para Ele. É igual mãe, quando o nenenzinho recém-nascido, ela sabe que de certa hora é o horário de dar o mamar, mas enquanto a criança não chora, ela não vai providenciar a mamadeira. Aí a criança chorou, a mãe vai lá e providencia. Se nós não chorarmos para Deus, se nós não clamarmos, não buscarmos, a pergunta para nós é o quanto nós queremos isso, o quanto nós clamamos, o quanto nós buscamos para que Deus realmente se atente e providencie aquilo que nós estamos pedindo. Lembrando sempre, irmãos, que o que nós estamos pedindo é da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for, iremos receber um não, e precisamos aprender a receber não. Então, através da oração é a maneira de Deus falar conosco. Nós clamamos, buscamos, e Ele nos responde. Se tivermos com nossos ouvidos atentos, Ele tem algo tremendo para nos entregar. A paz de Cristo também é uma maneira de Deus falar conosco. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Numa outra versão fala assim: que a paz de Cristo governe, direcione a sua vida. Isso que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então a paz de Cristo que habita em você e em mim, ou pelo menos deveria habitar, não é a paz que o mundo oferece, é uma paz diferente. Se você procurar no dicionário, no Google, você vai entender de que paz para o mundo significa ausência de guerra. E é claro que a tradução que eu vou te trazer agora da palavra paz é só um item. Poderíamos passar a noite inteira falando de paz e ainda assim não iríamos esgotar o significado da palavra shalom,
qual realmente o intuito dessa palavra. Mas só para a gente ir contra, né? Só para a gente entender de que a paz de Cristo é diferente da paz do mundo, é paz em meio à guerra. Lembra que eu comentei a respeito do versículo, que Deus não permite coisas sobre nossas vidas que nós não possamos suportar? Justamente em meio à guerra, você pode ter paz. Justamente em meio à guerra, você pode ouvir Deus falando com você. Mas que tipo de guerra? Pode ser problemas familiares, problemas conjugais, problemas financeiros. Pelas estatísticas que existem, o maior motivo de divórcio não é o adultério, é finanças. É paz em meio à guerra. É você conseguir ter essa paz, tranquilidade. Até porque, né, o espírito de mansidão, domínio próprio, tudo isso é fruto do Espírito. Se o Espírito habita em nós, são coisas que deveriam se manifestar em nossas vidas. Então, a paz de Deus fala conosco. É uma maneira de Deus falar conosco, né? Então, sabe aquela pessoa que está sorrindo, te cumprimenta, está tudo bem, só que a hora que você fica sabendo o que aquela pessoa está passando, você fala, mas como que passando tudo isso ainda consegue sorrir? Porque tem paz de Deus. Porque Deus ainda está cuidando, está protegendo, está guardando. A pessoa ainda está ouvindo a voz. Porque nós, como ovelhas, meus queridos, temos a visão muito fraca, humanamente falando. Mas se nós colocarmos a nossa visão na fé, aí sim a nossa visão vai muito além do que nós possamos imaginar. Porque você pode olhar para essa parede aqui e é a tua limitação. Mas pela fé você pode enxergar o que tem atrás dessa parede. Você pode olhar para a situação que você está vivendo, sofrendo, padecendo, e pode achar que não tem solução, porque você está olhando com seus olhos humanos. Mas se você olhar pela fé, você pode ver a vitória, igual Ana teve. Deus quer te dar essa vitória, te proporcionar algo que não passe pela sua cabeça. Homens de Deus, também é a maneira de Deus falar conosco. 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Numa outra tradução, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então Deus usa homens para falar conosco. Se Deus usou até a mula para falar com Balaão, Deus também pode usar cada um de nós para falar com outras pessoas, assim como também Deus pode usar outras pessoas para falar conosco. Alguém aqui já teve a experiência de você encontrar um mendigo, alguém que até poderia estar bêbado, e a pessoa fala algo de tão de Deus ali que você vai embora pensando, nossa, quase que eu escutei Deus falando comigo. Não é quase, é Deus falando. Até porque muitas das vezes, infelizmente, essas pessoas que se encontram dessa forma é alguém que já esteve aqui dentro, louvando e adorando o nome do Senhor. É alguém que precisa ser resgatado, uma ovelha que precisa ser resgatada. Mas Deus usa quem Ele quer para falar conosco. Tem um versículo em Tessalonicenses 2,13, também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem a nossa parte, a palavra de Deus, vocês a receberam não como palavras de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então o apóstolo Paulo falando aos Tessalônicos, que dava graças a Deus, né, por eles terem recebido a palavra da parte do apóstolo Paulo, não como uma palavra de um orador, como uma palavra de auditório, mas uma palavra que vinha realmente de Deus, assim como ela é. Por quê? Porque ela é eficaz, porque ela pode proporcionar vida, ela traz vida, se nós crermos. Em 2 Crônicas 20:20,
fala que crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes nos vossos profetas e prosperareis. Quer ser próspero? Acredita na palavra que é pregada. Examina, vê se é verdade e acredite. Deus vai fazer com que você prospere. Deus vai fazer com que você alcance aquilo que você almeja. A inspiração, Filipenses 2,13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade de Deus. Lembra que eu falei a respeito das grandes ideias? Dos projetos que talvez você está tendo e você acha até uma loucura? Bom, isso daqui não é para mim não. A ideia é até boa, mas não vai funcionar, eu não sou capaz. É Deus que está te dando. É Deus que quer proporcionar algo diferente para você. E quando Ele te dá essa ideia, não é só a ideia que Ele vai te dar. Ele também vai te dar a maneira de você efetuar ela. No mundo espiritual, sabe quando você sente o desejo de ler a palavra? Isso aí não vem de você mesmo. É o Espírito Santo te colocando essa vontade. Quando você sente o desejo de vir orar, de buscar, de clamar o nome do Senhor, não é sua, não depende de você, é Deus te dando. E daqui a pouco só orar e ler já não basta, você quer trabalhar na obra, é Deus te impulsionando a fazer isso. É o que nós acabamos de ler. É Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então não tenha medo, avance, acredite. Sabe, talvez tenha aqui pessoas que entrou com sonhos que já até desistiram. Ah não, isso daí não era para mim não. Isso aí foi um engano. Isso aí é mentira de Satanás. Deus quer ainda realizar esses sonhos na sua vida. É só você crer, é só você acreditar. Tem coisas que talvez você achou que não era para você, mas Deus realiza. Se nós voltarmos lá para José, ele sonhava que todo mundo se ajoelhava diante dele. De repente ele se torna escravo, de repente ele é vendido, de repente ele vai parar na cadeia. E alguém que poderia muito bem falar assim, não, só foi um sonho. Mas do dia para a noite, esse camarada estava governando o Egito. Não existia ninguém maior do que ele, somente o faraó. Era um sonho que Deus realizou. E foi ele que teve o sonho? Não, foi Deus quem deu. É a mesma coisa nós. É Deus quem dá o sonho para nós, e é Ele quem vai realizar também. Amém? Para nós estarmos finalizando, a palavra profética, em 2 Pedro 1:21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homens algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Um dos dons espirituais é justamente o dom da profecia. E novamente eu volto no versículo de 2 Crônicas 20:20. Crê no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crê nos seus profetas e prosperareis. Deus usa homens para falar conosco. Deus revela a palavra dele para outras pessoas, não só a nós. E é claro, irmão, sempre discernindo, sempre lembrando que Deus nunca vai falar algo contrário à palavra, nunca vai falar algo que não provém, mas sempre se revelando a nós, sempre confirmando no nosso espírito. Amém? Vocês recebem essa palavra? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Enquanto você se coloca de pé, nós estaremos finalizando com o último versículo. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Você já consegue ouvir a voz do Espírito Santo? Você já consegue? E abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Feche os teus olhos nesse momento. Fale com Deus. É claro que eu vou estar orando aqui, mas faça você a sua oração.
Fale com Ele aquilo que você quer falar, aquilo que você necessita. Diga a Ele o quanto você quer ouvir a voz dEle. Peça perdão por todas as vezes que Ele quis falar com você e você não deu ouvido. Peça perdão por todas as vezes que Ele disse para você não seguir e você seguiu.